Graça e paz, queridos. Estamos aqui para realizarmos o último estudo da campanha dos 31 dias de oração pela família. E a gente vai estar compartilhando um pouco sobre o barco da família. Eu espero que essa campanha tenha sido uma bênção tanto para você, quanto para seus familiares e quanto para as pessoas que você tem decidido orar para que venham a se render aos pés do Senhor. Meu conselho é que você não cesse a oração porque a campanha terminou, mas que continue depois, porque a campanha ela serve como apenas uma iniciativa, mas a campanha ela pode continuar depois, né, isso ser incorporado no seu dia a dia. O tema do estudo de hoje é o barco da família e está baseado em Atos capítulo 27 e eu quero ler somente as partes do versículos 13 ao 36. Eu não vou ler o texto porque ele se torna longo, mas ele conta a história e dessa história a gente vai fazer a aplicação para a família. O apóstolo Paulo, enquanto eu falo, você pode ler o texto. O apóstolo Paulo, ele estava preso, apelou para César, ou seja, para ser julgado por César diretamente. E o capítulo 27, Lucas narra a viagem dele para Roma. E essa foi uma viagem muito tumultuada, tanto que houve um naufrágio nessa viagem. E os versículos 13 a 36 fala desse naufrágio, a tempestade, a luta na tempestade, tudo aquilo que Deus falou a Paulo e como foi que eles conseguiram salvar-se, sobreviver a essa tempestade. Mas eu quero fazer aqui um olhar para a família, comparando, aplicando aquilo que Paulo passou à família, imaginando que a família está num barco. E imaginando que a família, nesse barco, ela está atravessando os mares. Às vezes atravessa mares calmos, às vezes mares revoltos, tempestades, mas é preciso observar, à volta muitas vezes, que a gente tem que ter essa percepção de ver os sinais que o próprio mar e o clima oferece. E que marujos experientes conhecem, né? Porque eles sabem quando o mar está pronto para uma viagem segura e quando não. E uma das coisas que a gente percebe nesse texto é justamente isso, né? Nem sempre um tempo aparentemente bom é um momento de você levantar âncora e de singrar os mares. E eu quero meditar junto com vocês sobre alguns resultados alcançados pela vaidade, muitas vezes, pela escolha errada e também sobre as intervenções de Deus, né? Quando Deus intervém. Então, você veja aí o capítulo 27, 13 a 38, e você vai perceber essas lições. Eu vou destacar somente alguns versículos aqui, tá? Por exemplo, um dos resultados da má escolha dos marinheiros nessa viagem, quando você vê a história, é de que eles acharam que tinham segurança para viajar. Era uma segurança aparente. Se você vê o versículo 13, você vai ler o seguinte: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Ou seja, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Eles pensavam que o tempo estava bom para uma viagem. E é isso que muitas vezes acontece conosco, né? Como pais de família. A gente às vezes pensa que os tempos estão bons, a gente não nota que o que está à nossa volta, a gente pensa que está tudo certo, a gente vive às vezes na bolha da nossa ilusão de que a família está bem, não percebe que há perigo à frente. E o erro de muitas pessoas é não crer que o temporal pode alcançar as suas casas.
Tendemos a achar que problema só acontece com a outra casa e não com as nossas, né? E a gente precisa aprender que estamos sujeitos a passar por temporais, né? E o problema não são os temporais, é como passamos por eles. Uma segunda coisa que eu percebo nesse texto e chama a atenção é que outro resultado da vaidade e do erro é aqueles homens, eles tomaram e perderam a esperança no meio da tempestade. Foram 15 dias ou 14 dias enfrentando a tempestade. Viram que não tinha como e deixaram o barco à deriva, só esperando a morte chegar. Jogaram tudo no mar, perderam tudo. Mas o que me chama a atenção aqui é que muitas vezes, eles perdendo a esperança, nos dá essa lição. Muitos lares, muitas famílias perdem a esperança no meio da vida. E o pior estágio de uma pessoa ou de uma família é quando se perde a esperança na família e na vitória sobre os mares, sobre as tempestades. Há famílias que infelizmente têm que enfrentar um momento de desesperança para entender que não podem lutar sozinhas, que precisam da ajuda de Deus. E é interessante que a gente possa fazer isso, né? Buscar em Deus aquele que chega quando a esperança morre. Mas uma outra lição que eu percebo nesse versículo, está no versículos 33 e 38. Está lá no final. Eu só estou lendo aqui, mas vocês leiam depois. Ele diz assim: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia para que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em estado de vigília constante, sem nada a comer. E o 38 diz que depois de terem comido, ficaram satisfeitos e aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Qual é a lição aqui? A lição aqui é que a gente precisa aprender que Deus, Ele intervém. Ele vem ao nosso encontro. Paulo estava dizendo para aquelas pessoas: olha, Deus me disse que ninguém vai morrer. Eu tenho que apresentar a César. O único prejuízo vai ser o navio. Então, quando Deus ele intervém, Ele orienta as pessoas, principalmente a questão de se alimentar. Fisicamente, porque você tem um bem-estar e recobra a energia que precisa para continuar a luta. Mas espiritualmente, o se alimentar aqui é descobrir a alegria no Senhor, na palavra do Senhor. O alimento, ele traz vigor, traz bem-estar físico. O alimento espiritual, ele traz o vigor espiritual, para que a gente possa lutar pela família e contra as tempestades. E o mais impressionante de tudo isso é de que a gente precisa confiar na intervenção de Deus. O que essa história nos mostra é que esse barco que Paulo ficou no mar Adriático, mar aberto, numa tempestade intensa, à deriva durante 14 dias. Sem remo, sem leme, sem velas, sem nada. Com 257 pessoas a bordo. E esse barco veio a naufragar num banco de areia, perto de uma ilha, numa encosta. Ou seja, durante todo o tempo do percurso, Deus conduziu o barco em tempestade. E esse barco só veio a naufragar no final. E todas as vidas foram salvas. Qual é a lição aqui? Deus permite tempestades. Mas Ele deseja que na tempestade a gente confie nele. Que a gente confie a família a Ele. Para que Ele possa conduzir e restaurar a família para a glória dele. Prejuízos em meio às crises podem acontecer. Perda de bens materiais pode acontecer. Mas uma família que está alicerçada no Senhor nunca vai perder a essência de ser família. Nunca vai deixar de ver Deus restaurando o que tem que ser restaurado. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor o barco da família de cada um dos irmãos que estão aqui. Que essa lição, que esse estudo venha ao encontro das nossas necessidades. Que nós possamos, a cada vez que passarmos por tempestades e temporais, não desistir, não querer pular fora do barco, mas no barco buscar ao Senhor, para que possa dar o socorro em meio à angústia e restauração
em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.